a diversidade dos parasitas e também é bastante expressiva no Brasil. Porém, estudos relacionados à ecologia parasitária e à relação entre hospedeiro e parasito ainda são pouco exploradas e estudadas por pesquisadores e estudiosos da área. Nesse sentido, estudos com estudos que caracterizam essa relação hospedeiro e parasito podem ser utilizados como bioindicadores ambientais, uma vez que certas espécies de parasitos previamente estudadas podem indicar a qualidade de determinado ambiente, bem como as dinâmicas das bacias hidrológicas daquela determinada região que está sendo estudada. Além de servir como bioindicadores ambientais, alguns parasitos também podem apresentar potencial zoonótico que podem ser transmitidos a partir da ingestão do pescado que encontra-se infectado por determinadas espécies de parasitos. Nesse sentido, o presente estudo obteve dados preliminares da diversidade de parasitos em peixes teleósteos provenientes da pesca artesanal desembarcada na região do interfluvo Madeira-Purus. Os peixes do presente estudo foram obtidos no momento do desembarque pesqueiro, diretamente da colônia de pescadores do município de Humaitá, Amazonas. Nesse sentido, a próxima etapa consistiu na necrópsia desses indivíduos. Os mesmos foram individualizados em sacos plásticos para que pudesse evitar a contaminação com outros hospedeiros e a interação parasitária de cada espécie que estava ali sendo estudada. Após a necrópsia, os hospedeiros foram identificados utilizando bibliografias especializadas e os seus parasitos foram fixados em álcool para que posteriormente fossem estudados e identificados também com bibliografias especializadas para cada um dos seus parasitos. Foram obtidos 80 exemplares de peixes de 9 espécies diferentes. 59 peixes encontravam-se infectados com parasitos em estágio larval ou adulto, incistados ou não. As espécies de hospedeiros que não apresentaram exemplares de parasitos foram Milossoma auro e Milossoma duriventre, popularmente conhecido como pacu. Alguns dos peixes que foram identificados e utilizados nesse estudo, Milossoma auro e duriventre, Cyclamonóculos e Pleizona, Triporteus, Astronautus, Osteoglossum e Pseudoplastoma. Foram coletados 3.557 de parasitos pertencentes aos seguintes grupos: classe monogênia, digênia, classe céstoda, filonemátoda, subclasse copépoda e larvas da subclasse pentastomida. Os locais com mais incidência parasitária foram a superfície corporal, narina, brânquias, intestino, estômago e mesentério. A classe monogênia apresentou 1.756 exemplares e teve a prevalência maior entre os parasitos encontrados. Nessa imagem, nós podemos visualizar alguns dos parasitos que foram encontrados, identificados e fotografados. Monogênia, Anacanthorus também monogênia. Monogênia, larvas incistadas, nematóide. Aqui também o monogênia, o órgão copulatório masculino, como vocês podem ver. Monogênia, larvas de contraseco, nematóides. Metacercária não foi possível ser identificada. A metacercária de Plóton de Plostomo. Larvas de pentastomida não identificada. Plateumintos. Nesse sentido, o presente estudo obteve pelo menos 3 espécies de potencial zoonótico. É importante salientar a importância desse estudo para a sanidade do pescado desembarcado em Humaitá, uma vez que, como citado anteriormente, a pesca é uma das atividades mais utilizadas como fonte de renda e subsistência da nossa região. Os resultados gerados poderão servir como subsídios em futuros estudos de integridade biótica e de biodiversidade, na gestão dos recursos hídricos e pesqueiros e, principalmente, fomentar ações que envolvam a segurança alimentar no consumo do pescado regional. Os agradecimentos vão ao laboratório, o LIOP, a CAPES, CNPq, a FAPEAM, ao Biodiversa, Rede Ciência Cidadã e ao PPBio. As minhas referências e muito obrigada. Bem, obrigada. Fica aberto, então, agora para perguntas. O Igor está aqui para responder, se alguém quiser deixar uma pergunta para ele.
No chat ainda não tinha, né? Alguém? Senão eu já vou... Deixa eu te perguntar uma coisa, Igor. Conta só um pouquinho para a gente. Peraí, parece que o... Deixa eu deixar o Erasmus perguntar. Você está querendo perguntar, Erasmus? Pode perguntar. Primeiro. Legal, obrigado. Eu queria só perguntar se você tinha a oportunidade já de compartilhar os resultados com os pescadores mesmos, e o que foi a reação deles. Entendi. Obrigado pela pergunta, Erasmus. Então, não ficou muito claro aí a forma como os dados foram adquiridos, né? Nos trabalhos futuros, nos próximos trabalhos que a gente vai ter aqui na sala, vai ter um pouquinho melhor explicado essa relação da reticência cidadã. Mas, basicamente, quem nos fornece essas informações são os pescadores através de formulários, né? Ainda, esse trabalho é fruto de um PIBIC. Sim, tiveram. Bárbara, os pescadores tiveram, eles simplesmente nos deram os dados, né? Esse trabalho está começando agora, né? Então, como o título sugere, ele é uma exploração da diversidade parasitária dos peixes. Os pescadores participam no momento do desembarque. Quando eles estão lá descarregando o pescado, nós identificamos todas as espécies, pesamos, medimos e fotografamos para depois identificar ao menor nível taxonômico possível. E, na última etapa, nós fazemos uma entrevista com os pescadores, onde eles vão dizer aonde eles pescaram, quando e como, além de informações socioeconômicas, etc. Nós ainda não temos um resultado para eles, porque esse PIBIC, inclusive, está previsto para acabar agora em agosto. Então, ele está na fase final. Então, assim, esses são os resultados preliminares. Mas, basicamente, essa relação da ciência cidadã, como os pescadores estão inseridos, eles nos fornecem as informações. Eles são o que faz a nossa amostragem, basicamente. E aí a gente criou um método para sistematizar essas informações. Aí, nos próximos trabalhos que a gente vai apresentar, vai ficar bem bacaninha, bem claro. Bacana, Igor. Era basicamente, e coincidência, né? Era basicamente o que eu ia perguntar também, que eu queria o quanto isso... mas eu acho que você já respondeu, e eu imagino que nos próximos trabalhos também eu vou ver, era o quanto que isso aumentou a perspectiva de vocês em termos de pesquisa com peixes, com a participação da comunidade, né? Com a participação dos pesquisadores. Dos pescadores, na verdade, mas eu acho que agora você já respondeu um pouquinho e eu acredito que, basicamente, eles que estão recoletando a maior parte dos dados, pelo que eu entendi, né, nesse caso. Então, achei bem bacana também o trabalho e também curiosa aí para saber dos outros. Tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade para o Igor? Todo mundo satisfeito? Podemos passar, então, para o próximo, gente? Se tiver alguma... Eu adiantei um pouco também agora, porque como começou atrasado, para a gente não perder lá as próximas atividades, né? E ganhando. Mas podem deixar perguntas também no chat, depois que os apresentadores estão tendo acesso também, igual o Igor viu aí da Bárbara, tá bom? Então, vocês podem ir perguntando. Passando para o próximo trabalho, o próximo trabalho é Uma Cientista Cidadã em Ação, as águas do município de Santa Teresa, no Espírito Santo. A nossa apresentadora é a Cindy Catalunha, né, que é uma estudante de ensino médio. Eu vou colocar aqui para vocês. Ela não está, infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje, porque ela está trabalhando, ela acabou de trabalhar, de arranjar um trabalho, mas, enfim, eu e o Laércio, que somos os coautores, estamos aqui para responder as perguntas depois, ok? Já vou passar para vocês aqui. Olá, este é o trabalho Uma Cientista... Tudo certo, pessoal? Estão vendo aí o trabalho? Só para confirmar. Para mim, travou. Tá na pasta. Ele está parado. Ou não, está na pasta? Então foi errado de novo. Só um minuto, porque 10-0 para esse negócio aqui, né?
Cidadã em Ação. E agora? Também não? Agora sim, tá tudo certo. Ah, então beleza. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí e me xingam. Olá, este é o trabalho Uma Cientista Cidadã em Ação, as águas do município de Santa Teresa, Espírito Santo, que foi desenvolvido por Cid Catalunha, Laércio Ferracioli e Juliana França. Este trabalho está inserido no projeto de ciência cidadã Água desse Rio é Boa, quem vive nele te conta, que tem como objetivo principal implantar uma iniciativa de monitoramento participativo de avaliação ecológica em ecossistemas aquáticos inseridos em municípios do estado do Espírito Santo, com base em um protocolo de ciência cidadã já existente e adaptado para a comunidade escolar. Quando as populações humanas se aproximam de rios, elas têm como expectativa que eles estejam conservados e lhes forneçam serviços ambientais. Porém, com o crescimento populacional, esses rios têm se tornado cada vez mais perturbados, o que é a realidade hoje no município de Santa Teresa. Santa Teresa é um município com pouco mais de 23 mil habitantes. Está inserido no bioma Mata Atlântica e abriga no seu entorno 38% de mata nativa. Nesse município encontra-se o Instituto Nacional da Mata Atlântica, uma entidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E este instituto está dentro de um parque, o Parque do Museu de Biologia Professor Melo Leitão, que tem uma área de 80 hectares. O município é cortado por 2 ecossistemas aquáticos principais, o Córrego São Pedro, que passa dentro do Parque do Museu, e o Córrego São Lourenço, que tem influência direta do município, sem passar pela área protegida. Neste trabalho, nós estamos focando na importância dos monitoramentos ambientais, minimizando os crescentes problemas ambientais na gestão de águas urbanas, com a ciência cidadã, trazendo engajamento social através da participação da sociedade em atividades científicas. Com base nessas questões, nós tentamos responder neste trabalho a seguinte pergunta: o Córrego São Pedro, por passar em uma área protegida do município, o Parque do Museu de Biologia Professor Melo Leitão, apresenta melhores condições que o Córrego São Lourenço, que é diretamente influenciado pela área urbana do município, mas quem vai mostrar como respondeu essa pergunta para vocês é a nossa cientista cidadã, Cid Catalunha. Deixo agora com você, Cid. Olá, meu nome é Cid Catalunha, eu sou estudante da Escola José Pinto Coelho, em Santa Teresa, no Espírito Santo. Comecei as coletas em julho de 2021 no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Os córregos avaliados são aqui mesmo da minha cidade, um que atravessa o Instituto, o Córrego São Pedro, e um que fica próximo a ele, o Córrego São Lourenço. São a temática de estudo de caso, formação e engajamento de ciência cidadã. E a primeira coisa que eu fazia quando eu ia avaliar o córrego era a caracterização de habitats físicos, que é olhar como está a vegetação ao redor do percurso, se há lixo no percurso, se há peixes, se há lixos nas margens, enfim, esses tipos de características assim observável. Aí depois eu coletava água e começava a avaliação dos aspectos químicos. São pH, o oxigênio dissolvido, a amônia, o nitrito e o nitrato. Anotava os resultados em um caderno para depois passar para um documento digital para poder colocar todos os dados em um gráfico e fazer a comparação depois. Durante as coletas, o horário, a condição climática e a temperatura influenciaram totalmente nos resultados. Nos períodos chuvosos, os resultados das amostragens não são tão reais quanto nos períodos secos. No Córrego São Pedro, teve muita variância no período de seca, que é o meio do gráfico, onde a amônia variou mais, o nitrato, o nitrito variou bem pouco, mas variou, o que significa que está tendo um desequilíbrio ali no que tem que ser padrão de valores para poder manter uma água não poluída. Assim como o oxigênio também variou, que prejudica os seres vivos que vivem ali naquela água. O pH também, que prejudica os seres vivos também. No Córrego São Lourenço, eu coletava água e já dentro da zona urbana. Então, ali o oxigênio dissolvido ficou constante durante toda a coleta que eu fiz. Mas a amônia, o nitrato, o pH variou bastante. E não foi visível ver seres vivos ali. Então, isso já é uma indicação de poluição.
Mediante os resultados obtidos durante as coletas, conclui-se que os 2 córregos estão poluídos, devido à interferência humana, sendo seu principal atuante o esgoto sem tratamento, degradando a fauna e a flora. Voltamos, e agora vamos abrir para as perguntas. Como eu comentei, a Cindy ela não pôde estar presente, então eu e o Laércio estamos aqui para as perguntas. Se o som ficou ruim, ficou, gente, porque a gravação da Cindy em alguns momentos deu para escutar? Então tá bom. Aqui a da Bárbara, eu fiquei curiosa sobre a participação da Cindy no projeto. Como ela começou, de onde surgiu o interesse em participar da pesquisa? Bem, vou te contar, Bárbara. Cindy, ela não deixou tão clara. Vocês viram que o vídeo foi ela que gravou, né, essa parte do vídeo, ela que fez o roteiro, ela que fez tudo, tá? Ela é uma estudante que atualmente está no 3º ano do ensino médio. Ela entrou no projeto no 1º ano, ainda no final do 1º ano, e foi por conta própria. Na verdade, nós somos parte da equipe do Instituto Nacional da Mata Atlântica, né? Eu, atualmente, o VV, e a Cindy, nós temos vários projetos de ciência cidadã, dos quais até a Natália, que é aqui da Rede Brasileira, é supervisora, e nós fizemos uns vídeos desses projetos, e a Cindy assistiu, que a gente foi divulgando os vídeos no Instagram, né, para convidar a população. Aí ela se convidou, ela viu aquilo, achou interessante, deixou um recado no Instagram. Olha, eu queria muito participar de um projeto de pesquisa. Na verdade, ela já tinha começado, ela é diferenciada assim, em termos de estudante de ensino médio, ela tem um perfil bem diferenciado, e ela já estava trabalhando num outro projeto, mas com a pandemia isso deu uma parada, então ela ficou à busca, né? E aí foi quando ela entrou, ela mandou essa mensagem, eu vi a mensagem dela, mandei um e-mail falando, olha, você pode escolher, nós temos vários, né? Porque lá temos água, temos répteis, temos aves, você pode escolher o que você quer fazer, e aí ela escolheu a água, por coincidência, e veio trabalhar. Foi assim que ela veio para o projeto, por conta própria, se convidou para entrar no projeto, que é, né, o ideal do cientista cidadão, se a gente conseguir. Se você quiser complementar alguma coisa, Laércio. Pois é, Juliana. Bárbara, eu queria comentar que a Cindy, como a Juliana falou, é uma aluna bem exemplar, né? Uma pessoa bem curva. E eu diria que a Cindy passou por todo o processo de formação de um cientista cidadão, né? Desde o início, ela participou, conversamos muito, né, Juliana? A Juliana deu uma capacitação para ela passou 6 meses coletando dados aqui no Instituto, fez a base de dados, fez a análise, né? Escreveu. Ano passado, ela fez uma apresentação num congresso local que teve aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Agora fez essa apresentação, enfim. Eu acho que ela realmente é um exemplar quase que único aqui de cientista cidadã, né? Por passar por todos os processos, né, do que é um cientista. Então, eu acho que isso é um detalhe, né, para desespero da Juliana, ela quer fazer física. Né, Juliana? Porque eu sou físico e engenheiro. Então, mas, por mais que a Juliana tentou, parece que não vai ter jeito, Juliana. Mas é uma pessoa muito... A Cindy é incrível, né, Juliana? Uma pessoa muito bacana, né? Só isso. Exatamente. É uma menina que... Quer dizer, ela quis passar pelo processo, ela passou pelo processo, conheceu, e agora vai voar, e com certeza, quando estiver na universidade, vai ter um outro perfil, eu imagino. Mais alguma Eu digo para ela, Juliana e Bárbara, que quem entrar, quando ela entrar na física lá na universidade, ela vai ser disputada, você entende? Por causa de uma bolsa de iniciação científica, porque ela entra preparada, né, com toda a cabeça já de uma iniciação. Então, acho que vai ser bem disputada. Edson está com a mão levantada, pode perguntar. Eu queria saber se no projeto, assim, ou nos outros projetos que vocês estão envolvidos, se tem outras Cindy's e se ela também estimulou outros amigos e amigas a participarem, assim, de alguma forma. Em Santa Teresa, ainda não.
Não conseguimos ainda que Cindy fosse uma inspiração ainda, né, na turminha dela, pelo menos para o trabalho de águas. Mas esse projeto, né, eu falei que a Cindy é parte de um trabalho, o meu projeto ele prevê envolver toda a comunidade escolar do município, né? E vamos começar muito em breve ao monitoramento participativo realizado pelos estudantes. Só que aí eu pego várias faixas etárias, então nós vamos ter estudantes de Fundamental 2 nesse momento, fazendo monitoramento. Então, em breve, teremos mais resultados, espero, na região com eles. Mas estamos aí, inspirando eles aos poucos. Mas eu tenho muito boas histórias com iniciação científica júnior. Eu sempre trabalhei muito direcionada à educação básica, e tenho vários iniciação científica júnior que são meus filhotes. Até hoje eles me mandam notícia. Nenhum deles fez biologia. Tive, acho que 9 iniciação júnior deles, uma fez engenharia ambiental. Não consegui convencer ninguém até hoje. Foi todo mundo para medicina. Edson, Juliana, se eu posso complementar, Edson, né? A Cindy vem de uma escola estadual aqui perto do IMA, né? Do Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é José Pinto Coelho. E talvez a Juliana não saiba disso, é que a gente está fazendo outro projeto também, Águas da Mata Atlântica, e eu tenho um orientando no mestrado profissional em ensino de física, é um professor de física da escola. E a gente está trabalhando com 120 alunos. E é incrível que o papel da Cindy na interferência, né, no convencimento, foi muito importante, né? Que a gente divulga muito na escola o trabalho dela, e isso serve de exemplo, né? Numa cidade pequena feita Santa Teresa, que são 24 mil habitantes, isso faz um diferencial absurdo, né? Então, acho que ela vai ser uma grande disparadora de novos cientistas cidadãos por aí, né, Juliana? Com certeza. Bem, então vamos para o próximo trabalho, né? Sem mais delongas, agradecer vocês. E se tiverem mais curiosidade, podem mandando pelo chat, que depois a gente responde também. Vamos para o terceiro trabalho. Obrigada. Vamos para o terceiro trabalho, que é Tecnologia Social aplicada no monitoramento da pesca artesanal no Médio Madeira, sudoeste da Amazônia, que também é o Igor, né, Igor? Então, vamos lá. Vou deixar aqui aberto, só porque se eu fizer besteira de novo, vocês podem... Olá, eu me chamo Igor Rister Lourenço e estou representando... Tudo certinho aí? Sim. Então beleza. Então agora vamos passar o vídeo do Igor. Olá, eu me chamo Igor Rister Lourenço e estou representando o Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, aqui da Universidade Federal do Amazonas, em Humaitá. O trabalho de hoje tem por título Tecnologia Social aplicada no monitoramento da pesca artesanal no Médio Madeira, sudoeste da Amazônia. Bem, em primeiro lugar, vale mencionar que a pesca em águas continentais apresenta algumas peculiaridades, como a dependência da sazonalidade, ou seja, dos pulsos de inundação e ciclos hidrológicos dos corpos d'água. As características da água contemplam uma grande diversidade de ambientes, como lagos, igarapés, várzea. Os equipamentos de pesca altamente diversificados, que variam desde malhadeiras até arco e flecha. A grande variedade de espécies exploradas, como a gente pode amplamente encontrar na literatura, geralmente se referindo como a salada, e juntando todos esses elementos, quando a gente aplica isso no monitoramento pesqueiro, surgem os entraves, e uma das principais preocupações atuais é a escassez de dados da pesca continental. Apontada como Fungi-Smith 2018 no relatório da FAO, como os dados ocultos da pesca continental, a escassez de dados refinados da pesca dificulta a aplicação de possíveis práticas e manejos. Felizmente, essa lacuna de informações ela pode ser sanada de duas maneiras. Nós podemos monitorar os mercadões municipais, inclusive com o uso do aplicativo Ictio, e a partir do monitoramento dos desembarques no momento do desembarque. Cada método tem seus pós e seus contras. No monitoramento de mercadão, por exemplo, nós perdemos algumas informações importantes a respeito da localidade que foi pescado o peixe, e outras informações como esforço. Entretanto, é um método barato e simples de ser replicado. Já no momento do desembarque,
apesar de nós conseguirmos informações mais refinadas, é um pouco mais dispendioso e oneroso. Então, justamente com isso em mente, Lourenço, Nunes e Barreiro desenvolveram o método TSB-Capa, que é a tecnologia social de baixo custo aplicado ao monitoramento da pesca artesanal, justamente para procurar sanar esse problema e trazer luz sobre a produção pesqueira continental, principalmente no tocante à salada. O levantamento das informações utilizadas nesse estudo se deu a partir do monitoramento diário dos desembarques pesqueiros em horários estipulados no flutuante da colônia dos pescadores Z31 do município de Humaitá. Esse trabalho foi feito por equipes de estagiários e seguiu o método proposto por Lourenço, Nunes e Barreiro, 2020, que basicamente precisa de 4 atores para a coleta de informações. Um que vai identificar e contar todos os indivíduos que estão sendo embarcados. O segundo que vai tirar as medidas biométricas de cada um desses indivíduos e identificá-las em consonância com o que o ator propôs. O terceiro vai ficar responsável por fotografar esses bichos, sempre deixando em consonância as informações fornecidas pelos atores 1 e 2. E por último, para fechar esse leque, o quarto faz a entrevista a respeito de onde o pescado foi pego, quando, como e o valor de venda. Bem, a partir da aplicação desse método, então, entre maio de 2018 e abril de 2019 e os tratamentos estatísticos, os resultados indicam que as capturas na região do Médio Madeira, dentro dos limites geográficos de Humaitá, estão distribuídas em 5 ordens, 16 famílias e 53 espécies, o que nos trazem novas informações refinadas a respeito da taxonomia das espécies exploradas e os seus locais de captura. Até então, a forma que os dados eram coletados permitia que boa parte das espécies fosse classificada somente até o nível de gênero, e outra parte considerável fosse classificada sob a denominação de salada. Então, esses dados trazem luz a esses dados ocultos, que estavam ocultos até então. Por fim, além do refinamento das informações da pesca que a gente tinha na região, principalmente no tocante à taxonomia, um outro fato chamou muito a nossa atenção, que foi a ocorrência de desembarque de salminos brasilienses, o dourado, que é uma espécie exótica aqui na região. Então, isso reforça a solidez do método e a importância da gente aplicar ele em outras regiões para nós conseguirmos antecipar esse tipo de situação e tomar medidas de manejo. E para o CAPES, CNPq, e ao Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro, que é onde nós desenvolvemos o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Quase cortei seu agradecimento lá, Igor. Vamos lá, então. Vou deixar aí para perguntas para o Igor. Posso perguntar, Juliana? Sim, sim. Muito legal, Igor. Você pode falar de novo aqueles quatro atores principais? Eu me perdi um pouquinho naquela parte ali. O que cada um faz? Eu, Edson. Então, é importante também situar algumas coisas, né? Por exemplo, os dados eles eram coletados até então, né? Mas no relatório da FAO de 2018, ele chama a atenção justamente para isso, porque as informações elas são escassas. Então, assim, a gente bolou esse método para tentar contornar isso. Então, assim, são 4 pessoas que precisam para fazer o levantamento. Uma delas, no momento do desembarque, como vocês podem ter visto nas fotos, ele se dá de forma bem rudimentar na região. Então, os pescadores eles levam geladeiras com gelo para a empreitada pesqueira, e quando eles voltam, eles transferem esse pescado para caçapas. E aí surge o primeiro problema, porque aqui a gente tem uma pesca artesanal. Então, assim, eles exploram uma grande quantidade de espécies. Como vocês puderam ver, 53, isso é muito. Os estudos anteriores apontavam algo em torno de 30, então esse número quase que dobrou. Então, o primeiro, quando eles estão tirando os peixes da geladeira, dos isopores para a caçapa,
Ele está lá com um papelzinho, tem que estar treinado, é claro, para identificar todas as espécies que saem diferente. Então, assim, saiu um piau, aí fala aqui, ó, para o segundo ator, ó, piau 1, aí ele vai lá, mesa e pede. Aí tem outro tipo de piau, ele fala piau 2, e assim sucessivamente. Então, a princípio, a pessoa literalmente conta os peixes, mas isso mudou agora, porque nós temos uma parceria agora com a Colônia dos Pescadores, e como eles estavam tendo problemas para emitir as GFPs, se eu não me engano, eles tiveram um problema porque todos os pescadores estavam produzindo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, acabou gerando transtornos para ele. Então, a partir de um acordo de cooperação técnica, agora, a gente vai ter a cogestão do flutuante. Então, para os pescadores conseguirem emitir isso, eles precisam passar conosco. Até porque, assim, vamos combinar. Tem muita gente que pesca em área de reserva, às vezes indivíduos com tamanho menor do que o adequado. Então, assim, eles têm boa parte deles, boa parte não, uns 30% tem bastante resistência para nos fornecer essas informações, né? Então, é isso. O primeiro literalmente conta tudinho. O segundo pesa e mede cada um da espécie. O terceiro fotografa, como vocês podem ter visto lá. E o último faz a entrevista com o pescador, perguntando a respeito onde ele pescou, quantos dias, despesas com rancho. E é basicamente isso. E a gente está com um projeto bacana agora, que a gente vai ampliar isso que a gente fez aqui para a bacia do Purus. Então, isso que a gente, esse acordo de cooperação técnica com a colônia vai permitir agora e com a compra de equipamentos, que ao invés de a gente ficar contando esses indivíduos, no momento do desembarque a gente vai ter uma colaboração maior dos cientistas cidadãos. Por quê? Eles vão começar a separar os indivíduos por espécie. Então, nós vamos disponibilizar várias caçapas lá. Aí, ao invés de ficar contando um por um, nós vamos pesar separado por espécie. Porque, assim, eles vendem os que têm de interesse comercial, né? Pacu, que não vão tão salário. Então, com a ajuda deles, a gente conseguiu esmiuçar certinho tudo isso. E, além disso, nós temos informações de onde foi capturado. A gente não conseguiu deixar pronto a tempo, mas nós temos um mapa de calor de toda a região de Humaitá, que você consegue selecionar a espécie e você vê aonde ela foi capturada, quando, e aplicar filtros. Inclusive, eu vou deixar aqui o endereço do nosso site para vocês irem acompanhando. Tem bastante coisa legal lá. E é isso. Legal, cara, obrigado. Eu não tinha entendido onde que entravam os cientistas cidadãos, mas eles estão em todo o processo, então. É quem está contando, quem tá, todo mundo. Legal. Não, na verdade, sim. Quase... Na verdade, quem coleta as informações são estudantes, né, de graduação que estagiam conosco aqui no trabalho. Mas a parte do cientista cidadão é inserir o pescador na coleta das informações. E, posteriormente, trazer isso de volta para eles, né? A gente começou o trabalho em 2018, então só agora que a gente tem algumas informações sólidas para trazer de volta. E assim a gente conseguir discutir políticas. E quem vai participar desses encontros, da definição dessas políticas, são os pescadores, né? Inclusive, nesse projeto, nós temos uma etapa que nós vamos fazer um curso, apresentar esses dados e discutir com eles. O que vocês acham? E, assim, fazer eles participarem ativamente como cientista cidadão na elaboração de políticas públicas. Obrigada mais uma vez, Igor. Vamos passar para o próximo, certo? Mais alguma dúvida, alguma curiosidade? O Igor deixou a página aí também. Podem mandar pelo chat. O próximo trabalho é estimativa de estoques pesqueiros de 6 espécies de interesse comercial no Médio Madeira, sudoeste da Amazônia. Também quem vai estar aqui representando é o Igor, certo? Vamos ao... Cadê a apresentação? Espera aí só um minutinho que eu tinha deixado aberto, mas ela fechou. Vou sair daqui enjoado de me ver falando.
Vocês estão conseguindo Olá. ver? Não. Não, então deu o erro aqui de novo. Vamos lá de novo. Então, vamos. De novo, eu não puxei o... Engraçado, porque ela está aberta aqui, mas eu não vejo ela. Já achei. Só um minuto que já vou abrir de novo. Deu alguma coisa que não está querendo vir. Vamos lá de novo, que vai. Por que ela não está abrindo ali? Olá, eu me chamo Igor Risse Lourenço. Olá, tá a tela do Explorer ainda. Acho que talvez, se você abrir o vídeo antes e aí botar para projetar... Estava fazendo que tinha dado certo as outras vezes e agora ele não está aparecendo aqui, não sei o que aconteceu. Por que ele não está fazendo isso? Fechar aqui, vou de novo. É isso que eu estava fazendo, ele está aberto, na verdade, e ele não está indo para frente. Não sei o que aconteceu, mas a gente sai daqui muito em breve. Vamos lá, agora vamos transferir. De novo, não apareceu, não me perguntem por quê, cada hora é um negócio que vem. Continua sendo a página do Windows, né? Olá, eu me chamo Igor. Sim. Engraçado, porque agora eu não sei o que ele deu de problema. Cada hora é um problema. Talvez você abre o vídeo, mas talvez não pode minimizar ele. Você tem que clicar direto no zoom de novo, que aí talvez ele mostre para você lá as opções. No Google Meet acontece assim, se você minimiza, ele some. Pode ser isso mesmo, vou fazer isso agora. Boa proposta. Sim, era isso. Tá vendo? Já vou passar, agora vocês estão vendo, né? Agora sim. Tá, então agora eu vou passar, tá joia? Olá, eu me chamo Igor Risse Lourenço, estou representando o Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, aqui da Universidade Federal do Amazonas, em Humaitá. O presente trabalho tem por título a estimativa dos estoques pesqueiros de 6 espécies de interesse comercial no Médio Madeira, sudoeste da Amazônia. Dentre as possibilidades que estão abertas com o monitoramento mais refinado do desembarque pesqueiro em águas continentais, a estimativa dos estoques merece uma posição de destaque, especialmente quando a gente considera a depleção de algumas espécies exploradas comercialmente, como o pirarucu, o tambaqui. E dentre as tecnologias que têm se provado passíveis de serem aplicadas na realidade amazônica, as estimativas de estoques baseadas no método de esforço-captura, conforme apresentado por Silva Júnior e colaboradores em 2017, a partir de um método adaptado por Mal, apresenta-se como uma boa alternativa. E, entretanto, no trabalho do Silva Júnior, eles feriram um dos pressupostos do Mal ao invés de considerar o número de indivíduos, o peso total capturado. Então, nesse trabalho, a partir dos dados refinados, nós vamos procurar utilizar dados refinados a partir do método de Mal para estimar o estoque pesqueiro de 6 espécies de interesse comercial na região do Médio Madeira. O levantamento das informações utilizadas nesse estudo se deu a partir do monitoramento diário dos desembarques pesqueiros. Se adiantar um pouquinho, é a mesma coisa, o mesmo método da colônia dos pescadores Z31 do município de Humaitá.
Esse trabalho foi feito por equipes de estagiários e seguiu o método proposto por Lourenço Nunes de Barreiro, 2020, que basicamente precisa de 4 atores para indivíduos e identificá-los em consonância com o que o ator propôs. O terceiro vai ficar responsável por fotografar esses bichos, sempre deixando em consonância as informações fornecidas pelos atores 1 e 2. E por último, para fechar esse leque, o quarto faz a entrevista a respeito de onde o pescado foi pego, quando, como e o valor de venda. Bem, essas linhas de tendência, conforme aponta Lourenço em Colaboradores 2016, guardam informações essenciais a respeito do nível adequado de explotação de determinadas espécies. Teoricamente, até certo ponto, dada uma quantidade de esforço, a linha de tendência, ou seja, a capturabilidade, vai tender a subir. Nesses casos, quanto mais esforço se aplicar, maior tenderá a ser a captura. Esse comportamento irá se repetir até que atinja um pico máximo, ou seja, um máximo rendimento sustentável, pela sigla MSY. Ocasião em que, a partir da qual, a captura tenderá a diminuir conforme mais esforço for aplicado. Os dados aqui gerados dessa forma sugerem que as espécies que possuem uma linha de tendência de capturabilidade ascendente, como o Procylodus nigricans e o Pseudoplatystoma fasciatum, ainda não atingiram sua capacidade de suporte, ou seja, ainda é possível se obter um rendimento maior se mais esforço for aplicado. Paralelamente, essa lógica se aplica às espécies que apresentaram a linha de tendência descendente, ou seja, essas já ultrapassaram do seu máximo de rendimento sustentável. Baseado nos valores estimados, é possível visualizar os resultados obtidos sob uma outra perspectiva. Variavelmente, ao considerar as capturabilidades, esforço médio e captura das espécies aqui avaliadas, é possível inferir os primeiros valores de tamanho de estoque para a região a partir de um refinamento da pesca, sem recorrer a técnicas que se valem de dados escassos. Apesar das linhas de tendência, do que as linhas de tendência sugerem, é possível observar que a porcentagem explorada das populações em todas as espécies exploradas é menos de 7% da população total estimada. E com os resultados aqui obtidos, alguns questionamentos surgem, ou seja, qual a capacidade de suporte para uma população para exploração sem que haja prejuízos para a atividade ou manutenção dos estoques. À primeira vista, as informações sugerem que a atividade na região ainda é passível de investimentos. Por fim, vale mencionar que o método desenvolvido por Mal leva em consideração a estimativa de populações em ambientes fechados. Assim, a influência da sazonalidade, produção, ciclos hidrológicos, ciclos de migração e entre outros não foram considerados no presente estudo. E para finalizar, os autores gostariam de agradecer a Papean, o CAPES, CNPq e ao Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro, que é onde nós desenvolvemos o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Bem, obrigada novamente, Igor. Mais uma vez, abrindo aí perguntas para o Igor, se ainda tem alguma questão, alguma dúvida em relação ao trabalho dele. Enquanto vocês pensam, ou digitam, ou não perguntam, não sei, eu vou ir falando aqui um pouquinho, para aproveitar o tempo. Então, assim, esse é mais um dos produtos que a gente tem com cientistas cidadãos. Erasmus. Eu queria só parabenizar, acho que o projeto é muito bacana. Mas eu vi no link do Google Play Store que você tinha mais que 1000 downloads do aplicativo. É isso certo? Isso é um número enorme para um projeto bem localizado. O tamanho da população, você diz? No Google Play Store tem escrito que já tinha mais que 1000 downloads do aplicativo que você usa. Acho que isso é legal. Sim. Mas você diz do Ictio? O aplicativo que você compartilhou no link. Aplicativo? Acho que é a nossa página lá. Tem. Mas tem tem um aplicativo no Google Play Store para Android. Sim, não. Aquele lá é um link para baixar o Ictio, que está na nossa página só. Entendi. O Ictio, inclusive, o Ictio é uma iniciativa da WCS, né, em parceria com a Rede Ciência Cidadã. Sim. Legal.
Então, quantas pessoas você tem coletando dados em total? Então, é muito dinâmico, né? Porque os estagiários entram e saem, porque são alunos de graduação. Nós já chegamos a ter 35 pessoas monitorando. Então, assim, cada um ia uma vez por semana. Mas agora, como está com o número reduzido, aí temos em torno de 10 pessoas. Só que aí o nosso coordenador, como ele dá aula na biologia aqui, e de taxonomia, aí ele consegue colocar os alunos lá na aula prática para auxiliar a gente. Mas, na verdade, eu acho que o que você quis perguntar é quantos pescadores estão envolvidos na coleta do dado, né, que são os nossos cientistas cidadãos. E aqui na região nós temos em torno de 1.500 pescadores que participam, né, que nos fornecem esses dados. E em Labre agora, para a gente estar tentando implementar esse método, tem 3.000. Então, assim, é muita gente, muitos cientistas cidadãos, e futuramente a gente espera poder agregar mais ainda eles, todos os processos, tanto na produção dos dados, como entender o que eles produziram, e principalmente o nosso objetivo, o nosso sonho, é que eles participem na elaboração das políticas públicas de uma forma ativa e, assim, empoderada, né? Muito legal, obrigado. E parabéns. Alguma pergunta a mais? Igor, quer complementar? Que você estava falando na hora que o Erasmus foi perguntar. Quer complementar alguma coisa? Ah, sim. Então, vocês podem acompanhar a gente lá no nosso site. Em breve, o nosso cara da tecnologia vai disponibilizar lá. A gente só está cuidando das questões de termos de uso, né, dos dados, mas ele vai disponibilizar lá, e aí você vai conseguir acompanhar em tempo real o que está sendo produzido aqui, por espécie, e ter um mapa de calor de todas as localidades. São mais de 65 áreas de pesca. No trabalho que eles fizeram no levantamento, antes de implementar as hidrelétricas, tinham apenas 15. E quando a gente voltou para campo, a gente pôde constatar que várias das comunidades que eles registraram não existem mais. Então, assim, os pescadores, nossos cientistas cidadãos, são extremamente prejudicados por esse tipo de empreendimento, e muitas vezes não recebem um ressarcimento pelos prejuízos. Então, assim, além deles estarem colaborando na gestão dos dados, a gente pode pedir melhorias para a classe pesqueira, né? E é isso. A gente tem muita coisa, o tempo é curto, né? Tem os outros colegas, mas se vocês puderem acompanhar a gente lá no site, tem muita coisa bacana vindo por aí. Igor, deixa eu só perguntar rapidinho. Os pescadores, eles têm ciência desse prejuízo? Eles são conscientes, assim, desse problema? Então, é uma das coisas que a gente usa quando a gente está coletando as informações, né? Eu pergunto, geralmente, cara, você acha que depois das hidrelétricas mudou alguma coisa na pesca? E todos eles, por unanimidade, falam sim, bagunçou tudo, eu pego os peixes em períodos diferentes, menos alguns lugares que eu capturava não capturo mais, inclusive algumas comunidades deixaram de existir. Então, assim, eles têm ciência de que eles foram prejudicados. E, assim, nós procuramos... Aí, quando eu falo para eles, caras, a gente sabe que mudou, eu acredito em você, mas como que nós vamos chegar para as autoridades e afirmar isso, entendeu? Então, é isso que você está fazendo aqui agora, nos dando essas informações. Boa parte deles fica muito feliz de colaborar, e, inclusive, chama de professor. Mas alguns, infelizmente, né, que cometem algumas ilicitudes, eles... É um pouco mais difícil, mas, assim, com o tempo a gente acaba aprendendo a lidar. Como eu disse, com a cogestão do flutuante agora, com a participação da colônia, a gente espera que melhore muito mais e que tenha uma participação muito maior dos pescadores, porque agora eles vão ser meio que obrigados a passar com a gente lá. Bem, obrigada, Igor, mais uma vez. Obrigada a todos, né, que fizeram as perguntas para o Igor. Mantenho aí, continuem perguntando. Se tiver alguma dúvida, continuem conversando aí pelo chat. Nós vamos passar para a próxima apresentação, que é o caminho percorrido para lançar a iniciativa do Pasto ao Prato, que está aqui o Erasmus, né, como representante. Vou passar aí para vocês, agora vai dar tudo certo. Bom dia a todos. Eu sou Erasmus, sou pesquisador na Universidade de Louvain
Eu sou muito animado hoje a apresentar nossa iniciativa chamada Do Pasto ao Prato, que é uma iniciativa colaborativa para aumentar a transparência na cadeia de carne. Na minha pesquisa, eu tento de identificar como podemos diminuir o impacto de agropecuário no meio ambiente. E, claro, não tem nenhum lugar onde esta pergunta é mais importante do que no Brasil. Como vocês sabem melhor do que eu, a pecuária é a causa principal de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Mas alguma coisa que não é tão bem conhecida é a importância desproporcional do mercado doméstico. Então, alguns anos atrás, nós publicamos um estudo mapeando a cadeia de exportações de carne bovina do Brasil. Então, identificando a origem e o impacto desses produtos. Mas nossos resultados também destacaram que 87% do desmatamento é ligado ao mercado doméstico. Uma causa importante da continuação de desmatamento na cadeia de carne é a falta de informação, é a falta de transparência. Porque quando o consumidor vai ao supermercado, ele ou ela não sabe de onde vem este peso de carne. Ele não sabe se foi ligado ao desmatamento ou não, se tinha trabalho escravo ou não, se tinha casos de descumprimento das regras sanitárias ou não. E se não houver transparência, também não há incentivo para as empresas que comercializam estes produtos de controlar os seus fornecedores e eliminar estes impactos negativos. Então, o aplicativo funciona assim, é disponível para Android no Google Play Store e o usuário pode digitalizar o número do rótulo de inspeção sanitária no aplicativo. Precisa só selecionar o tipo de carne e identificar a loja onde está fazendo compras. Em troca destes dados, o usuário recebe informação sobre a fonte de carne, qual empresa o forneceu e o que foi a pontuação de sustentabilidade, calculada a partir de dados detalhados da cadeia do frigorífico. Então, informação sobre desmatamento, queimadas, trabalho escravo na cadeia deles, e também a informação sobre as multas pagas por causa de descumprimento das regras sanitárias. Nós lançamos 10 meses atrás e neste período nós fizemos um monte de testes de uso e também engajamento com ONGs no setor para garantir que nossas agendas estejam alinhadas e também com os frigoríficos e os varejistas para dar-lhes a oportunidade de dar feedback e para assegurar a credibilidade de nosso projeto. Nós tentamos recrutar usuários através das redes sociais e publicamos um newsletter para divulgar os resultados preliminares da iniciativa. Claro, precisamos de financiamento, então nós usamos a nossa prova de conceito para escrever várias propostas. E neste momento nós estamos num processo de melhoria continual. Então, em setembro, queremos lançar uma nova versão do aplicativo que inclui novos dados, um novo design e também novos recursos. Mas eu gostaria de acabar a minha apresentação hoje com alguns resultados preliminares. Então, nós conseguimos digitalizar mais que 1.000 produtos em 24 estados do país. E estes dados revelam o fluxo de carne através do país. Então, aqui você pode ver o fluxo de carne para São Paulo. E uma coisa que é bem clara é que uma terceira da carne vendida em São Paulo vem da Amazônia Legal, onde, claro, tem um risco de desmatamento alto.
E a padrão é bem semelhante em outros lugares também. Aqui eu mostro os dados de Brasília. O plano é de publicar todos esses dados, um banco de dados inédito, mas agora nós estamos só no início do projeto, mas eu preciso só agradecer ao meu time, todos os usuários e também vocês para a sua atenção. Muito bacana, Erasmus, muito legal mesmo. Eu tinha conhecido, né, através da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Vou deixar aí para as pessoas poderem se manifestar, poderem perguntar também. A Bárbara já escreveu ali, não sei se você viu, iniciativa excelente. Esses dados alcançados estão disponíveis em algum lugar, Erasmus? Ainda não, mas vamos publicar. Mas nós estamos esperando um momento quando nós temos uma base de dados suficiente para chamar a atenção aos resultados da iniciativa. Eu acho que isso vai ser no ano que vem. Mas a ideia é, sim, que todos os dados vão ser disponíveis, porque acho que são muito poderosos, não só para pesquisadores, mas para jornalistas, para ONGs, que querem chamar a atenção aos problemas da cadeia. Então, assim, como eu falei, nós estamos trabalhando com várias ONGs, também para disponibilizar os dados e vamos ajudar também nas análises dos dados, porque eles não têm sempre a capacidade de fazer análises eles mesmos. Então, vamos fazer parcerias para enfim, chamar a atenção aos dados. Edson, pode falar. Obrigado, Juliana. Muito legal, Erasmus, a apresentação impecável. E eu gostei muito da ideia, tipo, da genialidade dessa ideia, e fiquei pensando assim, vocês já foram procurados para outros segmentos, assim, porque eu fico pensando, o pescado seria muito interessante de avaliar dessa forma, mas é muito diferente, né? A carne a gente compra com rótulo, né? O peixe muitas vezes não. Aí pensei também em vegetais e vocês já foram procurados assim por outro pessoal para tentar implementar isso em outros segmentos? Ainda não. Acho que vamos expandir a funcionalidade do aplicativo para outros produtos de origem animal. Então, carne suína, carne frango. Isso não é fácil, mas não é complicado demais. Para vegetais, não é possível, porque não tem estes rótulos, né, estes selos de inspeção sanitária. Ainda tem informação, tem o CNPJ, normalmente, do fornecedor. Então, ainda talvez seria possível fazer alguma coisa, mas a cadeia de outros produtos é mais complicada do que para carne. E pesca, eu acho que isso é interessante, porque tem alguns frigoríficos que abatem pescas produzidas de uma maneira indústria. E estes pescarias, não conheço a palavra, eles têm rótulo também, mas eu nunca tinha tempo para analisar estes dados. Então, se é alguma coisa que te interesse, podemos falar, eu posso te compartilhar os dados que nós temos, porque eu gostaria de explorar isso, mas ainda não tinha tempo. Obrigada. Mais alguma pergunta para o Erasmus? Antes de passarmos para o próximo trabalho? Podemos, então, o Erasmus deixou aí o site para todo mundo ver, e podem mandar perguntas ainda, como eu venho dizendo, ao longo das atividades para ele também, tá bom? Nós vamos passar para o próximo trabalho, que é análise da produção pesqueira da pirapitinga Piaractus bractonus. Nossa, falei tudo errado, no Médio Madeira, sudoeste da Amazônia. O apresentador seria o Hildeberto, não sei se ele, eu acho que ele não é ele que está aí, que seria apresentador não, mas que seria que responderia as perguntas. Eu vou passar aqui o vídeo e quem for também depois se manifesta, ok?
Olá, meu nome é Roberto Macedo e agora estarei apresentando o trabalho titulado de Análise de Produção Pesqueira da Pirapitinga, Piaracta Precopomus, no Médio Madeira, sudoeste da Amazônia. Estou representando o Laboratório de Ictiologia e Tratamento Pesqueiro, Vale do Rio Madeira, localizado no município de Humaitá, Amazonas. Com a depressão de algumas populações, a exemplo do Colossal rapolo, mais conhecido como tambaqui, outras espécies passam a ser exploradas pelo mercado consumidor. Dentro de grandes peixes, grupos caliciformes, destaca-se o Piaractus precopomus, comumente chamado de pirapitinga. Essa vem recebendo mais atenção devido ao seu potencial genético para a produção comercial. Nesse contexto, a pirapitinga, especialmente ao se considerar semelhante com o tambaqui, passa a possuir um apelo comercial maior. As capturas dessas espécies já são comuns em diversos desembarques na região, reforçando a necessidade de monitoramento de desembarques pesqueiros locais para o acompanhamento das dinâmicas de exploração e assim prevenir sobre a exploração de espécies com potencial comercial emergentes. Visto o exposto, o presente trabalho teve o objetivo de analisar os dados provenientes de uma ação de ciência cidadã e avaliar os desembarques da Pirapitinga entre os meses de maio de 2018 e abril de 2019, no município de Humaitá, Amazonas, a partir do método proposto por Lourenço Anjos Barreiros, para levantar informações iniciais a respeito da dinâmica de exploração dessas espécies e sua bioecologia. Considerando a natureza e a extensão territorial do ambiente a ser estudado, a bacia do Médio Madeira, e os estudos já realizados na região, a obtenção dos dados ocorreu por meio da amostragem portuária, devido à praticidade da coleta de dados, logística e as parcerias já existentes entre a colônia e o laboratório e suas respectivas pesquisas em andamento. A presente pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Amazonas, sob o número descrito no slide, devidamente aprovado na plataforma Brasil. As coletas ocorreram entre maio de 2018 e abril de 2019. A colônia em questão, Z31, Dr. Renato Pereira Gonçalves, localizado no município de Humaitá, Amazonas, conta com cerca de 1.500 pescadores associados que colaboram como cientistas cidadãos, coletando informações primárias e fundamentais para essa pesquisa. A coleta de dados ocorreu diariamente a partir do monitoramento dos embarques que chegam na colônia em horários estipulados por equipes de estagiários do Laboratório de Ictiologia e Tratamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, de acordo com o método proposto por Lourenço Anjos Barreiros, através do formulário de desembarque. Após a sistematização das informações, foi realizada a estatística descritiva das capturas para a espécie Piracetamons para obtenção da produção total em quilogramas e números de indivíduos, produção média, comprimento médio, peso médio e avaliar as capturas dos diferentes ambientes, como rios, lagos e igarapés, em função de diferentes períodos hidrológicos, como cheia, vazante e seca. Ao longo do período monitorado, foram capturados um total de 593 indivíduos da espécie Piracetamons em 29 desembarques, totalizando uma produção total de 761 kg, uma produção média de 26,25 kg por desembarque, gerando uma receita total de cerca de R$ 4.068,67. Já com relação à biometria, os indivíduos apresentaram um peso médio de 2,13 kg, e o comprimento médio de 36,26 centímetros. Com relação ao número de indivíduos capturados em cada ambiente, em função do período geológico, nós temos que a vazante contou com 23 indivíduos em lagos, 14 em rios e 4 em igarapés. Na seca, com 124 indivíduos em rios e 1 indivíduo em lagos. E na cheia, 296 indivíduos em rios, 119 em igarapés e 12 em lagos. Ao analisar os dados de produção da espécie Piracetamons, nota-se a sua importância socioeconômica para a região estudada. Apesar desse número parecer baixo, é importante ressaltar que essa espécie possui um porte relativamente grande conforme observado nas informações biométricas apresentadas. Essas informações possuem um potencial imprescritível para os estudos sobre a bioecologia dessa espécie, pois possuem o potencial de orientar possíveis futuras políticas de defesa. A continuação do monitoramento entre diversos outros produtos nos permitirá acompanhar de perto a exploração dessa espécie, evitando assim que ocorra a depressão da mesma, como já aconteceu com outras espécies, considerando a preferência do mercado consumidor. Os autores gostariam de agradecer ao Laboratório de Ictiologia e Tratamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a Rede Ciência Cidadã para a Amazônia e o Programa de Pesquisa em Biodiversidade. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do nosso trabalho e muito obrigado. Voltamos.
O Hildeberto está aí? Não, né? É do seu grupo, Igor? Juliana. Ah, tá. Não, beleza. Alguma pergunta complementar para o Igor? Algum comentário? Como vocês puderam ver, esse é mais um dos produtos, né? Então, assim, não teve um gráfico, mas a gente consegue traçar as rotas de migração a partir das informações que os pescadores nos dão. Por exemplo, como a gente tem muita captura na seca a gente pode notar que as capturas elas acontecem predominantemente no rio. Bem grande. A gente está desde 2018 e, assim, agora que a gente está conseguindo engrenar, pedir uma grana, então, assim, a gente está dando os primeiros passos ainda, mas tem bastante coisa legal acontecendo. Então, assim, a gente consegue traçar as rotas de migração de cada uma das espécies unicamente com as informações que os pescadores nos fornecem. Nós já fizemos um levantamento de todas as áreas de captura, então, assim, quando ele fala, pesquei no local tal, a gente já sabe onde é. Então, assim, a partir só de observar em que tipo de ambiente ocorre a captura, a gente consegue fazer inferências bioecológicas a respeito da espécie. Se na seca as capturas acontecem mais nos rios, né, nas caras dos rios, significa que eles estão por ali. Então, na vazante, na seca, quando começa a encher, eles saem dos rios, são capturados em rios e nos lagos, e um pouquinho no igarapé. Já na cheia, as capturas no rios quase acabam, no lago tem moderadamente e no igarapé tem bastante. Então, assim, unicamente a partir das informações que os pescadores dão, a gente consegue ver essas rotas de migração. Quando na cheia eles vão para os igarapés para se reproduzir e, conforme vai secando, eles voltam para a calha dos grandes rios. Essas informações, Igor, eu não sei se eu perdi em algum momento, talvez, mas como que elas voltam para os pescadores? É através de material, através de algum evento? Como que elas voltam para eles, assim, para eles replicarem os resultados? Não sei se eu perdi isso. Como eu estava explicando, né? Agora, na verdade, o projeto que a gente vai levar essas informações de volta para ele discutir começou agora em março. E ele vai durar 3 anos, né? Então, inclusive agora, dia 20, a gente vai ter a primeira reunião com os stakeholders, né? IBAMA, ICMBio, IPAAM, FUNAI, as colônias de pescadores, e aí a gente vai mostrar, gente, é isso aqui que a gente está fazendo e é para isso aqui que a gente precisa da ajuda de vocês. Então, a gente pretende fazer isso agora, né? E como eu disse anteriormente, empoderar eles para interpretar esses dados e fazer com que eles participem ativamente nas discussões a respeito de defesa. E, assim, o nosso sonho final é que o próprio pescador preencha a ficha do desembarque. Então, assim, isso ia consolidar ele sobremaneira como cientista cidadão, porque ele vai chegar para as autoridades, para o poder público, com a nossa ajuda, né? E tá aqui, ó. Agora, dá a nossa parte. Eu perguntei, porque isso é muito importante mesmo. Vocês têm em mente que vocês vão fazer isso, porque, para eles, né, o retorno é muito importante. Eu tenho experiência de um projeto também que é ligado a pescador, a ribeirinho, e vários reclamam quando não tem nenhum retorno no final do ano, então isso é muito importante. Parabéns mais uma vez, o projeto é muito bacana e é um projeto bem grande, né? Como nós podemos ver aqui. Obrigada pela apresentação. Se tiverem mais algum complemento para o Igor, né? Mais uma vez, utilizem o chat. Nós vamos passar para o próximo trabalho, que é De Olho nos Corais Brasileiros, Ciência Cidadã, através do Instagram. Quem está aqui é o Edson, né, Edson? Eu já vou passar aqui para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Edson Vieira, sou pós-doutorando do Laboratório de Ecologia Marinha da UFRN e vou apresentar para vocês a iniciativa de monitoramento cidadão dos recifes brasileiros De Olho nos Corais, que foi concebida pelo professor Guilherme Longo e é desenvolvida em colaboração comigo e com a Kelly Nagaki. Os ambientes recifais eles são locais muito diversos e grande parte dessa diversidade está relacionada à complexidade que os corais conferem a esse ambiente.
E, além disso, dessa diversidade, esses ambientes também provêm diversos serviços ecossistêmicos como pesca, turismo, subsistência, lazer. Mas essa proximidade da gente com esses ambientes leva a diversos impactos, né? Tanto impactos locais, como sobre pesca, turismo e diversas formas de poluição, mas também impactos de nível global, como aquecimento das águas e acidificação dos oceanos. E tudo isso, esses impactos, eles acabam fazendo com que os corais percam as algas simbióticas às quais eles são associados, né, as oxantelas, fiquem brancos, podendo ficar mais suscetíveis à doença e acabarem morrendo. E quando os corais morrem, toda essa complexidade que eles conferem acaba sendo perdida e essa diversidade associada também vai embora. Então, monitorar esses ambientes é extremamente importante, mas existem várias limitações, principalmente aqui no Brasil. Uma delas é por conta da dimensão da nossa costa, então esses ambientes estão por toda a costa e a costa é muito grande. Existe limitação nas equipes, né, para monitorar, elas são reduzidas, o tempo também é limitado e, principalmente, falta financiamento. Então, por que não usar os olhos das pessoas que já estão diariamente nesses ambientes, né, que já estão no mar e podem contribuir com a geração de dados? E, além disso, hoje em dia, todo mundo tem seu celular, está conectado na rede com outras pessoas o tempo todo. Então, nesse contexto, surgiu a iniciativa de monitoramento aí dos nossos recifes, utilizando as redes sociais para gerar dados, né, e assim, então, nasceu o De Olho nos Corais. Então, basicamente, a gente convida as pessoas para que quando elas encontrem um coral, elas tirem uma foto, marquem a hashtag De Olho nos Corais e postem nas suas mídias sociais. Assim, a gente consegue rastrear essas fotos e construir um banco de dados do qual a gente pode tirar dados aí dos corais ao longo da costa brasileira. Então, essa iniciativa já está acontecendo há 4 anos, a gente já tem mais de 10 mil seguidores, principalmente no Instagram, que é a nossa mídia de maior atuação, e mais de 1 milhão de visualizações. E ao longo desses 4 anos, a gente já teve quase 600 contribuições aí de 155 cientistas cidadãos. Essas contribuições compreendem 11 estados da costa brasileira, então desde o Ceará até Santa Catarina. A maior parte delas está concentrada na Bahia, Pernambuco, Alagoas e São Paulo, que são estados que têm unidades de conservação emblemáticas. Elas ocorrem mais nos meses mais quentes e que compreendem as férias de final de ano, mas é interessante que poucos perfis são responsáveis pela grande maioria das contribuições, aí são cientistas cidadãos bastante engajados. E em relação às espécies, que a gente já tem dados, já foram registradas 17 espécies de corais e hidrocorais pétreos que são nativos do Brasil, 14 dessas espécies já tiveram registros de branqueamento e a gente também tem dados para uma espécie invasora, que é o coral-sol. Então, de forma geral, a maioria desses registros foram feitos para essas 4 espécies, que são importantes espécies que contribuem para a construção e complexidade dos nossos recifes. 30% dos dados foram de corais branqueados, concentrando aí nos meses mais quentes do ano. E a gente também teve registros do coral-sol, e é importante ressaltar que os primeiros registros de Pernambuco e do Rio Grande do Norte foram feitos através da plataforma do De Olho nos Corais. E tudo isso é uma aventura de 3 cientistas engajados em promover, né, esse movimento de geração de dados a partir de todas as pessoas. E eu gostaria de agradecer muito a esses 155 cientistas cidadãos, ao Instituto Serrapilheira, que financia o De Olho nos Corais, a Andressa, o Daniel e a Paula, que ajudam na compilação dos dados, e aí estão os contatos, os meus contatos pessoais e os contatos do projeto e do nosso grupo de pesquisa. Muito obrigado. Bem, só parabéns, né, Edson? Tem perguntas para o Edson? Acho que o Erasmus quer falar. Erasmus e Bárbara também está na fila ali. Legal. Parabéns. Foi uma apresentação muito linda também. Mas eu não entendi exatamente quais dados foram coletados. Eles tiram foto? Exatamente. Tá? O dado principal que é gerado pelo cientista cidadão é a foto. Então, ele coleta a primeira camada do dado, né?
E aí a gente vai identificando, assim, ao longo do tempo, nesse Instagram, eu até falei numa outra conversa que a gente teve aqui, a gente viu uma oportunidade muito grande de comunicar ciência também. Então, a gente usa o Instagram também para ensinar. A gente ensina quais são as espécies que tem no Brasil, como que a gente identifica elas, o que é um coral branco, o que não é um coral branco. Então, várias dessas contribuições, elas já vêm com mensagens para a gente. Então, a pessoa posta, esse daqui é o coral mostarda, que eu vi não sei aonde. Então, assim, apesar da gente fazer a identificação final, né, da espécie e da situação, se está saudável, se não está, muitas dessas contribuições já vêm com essas dicas, vamos dizer assim, né, que a pessoa já está aprendendo ali pela plataforma. Mas a contribuição principal é a foto e a data e o local onde esse registro foi feito, né? E aí a gente consegue depois dizer qual é a espécie, olhando para a foto, e qual é o estado de saúde dessa espécie, né? Aqui eu mostrei só dos corais que fazem esqueleto, mas a gente acaba tendo muitas fotos de coisas que as pessoas pensam que são corais, né, de outros organismos que acham que é coral, mas não é, então a gente consegue ter dado de outros bichos também. Que legal. Muito legal, Edson. Muito Obrigado. bonito o projeto de vocês. Estou olhando aqui o Instagram, tudo muito bonito. Pode seguir. E contribuir. Já segui. O que eu quero perguntar é como vocês convidam essas pessoas para participar, né? Essa divulgação é toda feita pelo Instagram ou tem alguma ação? Principalmente pelo Instagram, né? A ideia inicial desse projeto era ser um aplicativo, mas a gente tem aí o Erasmus que desenvolveu um aplicativo, né? O Igor que também usa bastante. A gente sabe que aplicativo é complicado, né? Para desenvolver ele é bastante complicado, para engajar ele é outro esquema, né? Então a gente falou, para que a gente vai passar por isso se a gente já tem as pessoas usando um aplicativo que já está pronto, né? Que é o próprio Instagram. A gente usa outras mídias também, mas o Instagram é mais foco porque é onde todo mundo usa, né? Então a grande chamada é pelo Instagram. Mas como a gente quer as pessoas, elas fazem isso quando elas estão de férias ou quando elas estão no quintal da casa delas, os pescadores quando estão indo trabalhar. Então a gente também sai colocando plaquinhas aí pelo Brasil inteiro, em restaurante, em hotel. A gente fala para vai a alguns lugares, né, mais aqui próximo, para falar com os pescadores e fazer com que eles se animem, né, com a ideia de tirar foto. E tem outros projetos que a gente faz com ciência cidadã em pescadores também, e aí acaba misturando as coisas, né? Então precisa ir no local também, precisa ter esses lembretes, assim, porque muita gente que contribui é turista, né, que está ali fazendo seu passeio, tanto que as maiores contribuições são nas férias de verão, né? E aí eles estão lá no restaurante, estão na empresa que vai levar eles para passear, para mergulhar, então tem uma plaquinha lá. Em alguns lugares a gente coloca até embaixo d'água. Em Fernando de Noronha a gente tem placas em alguns lugares falando, olha, vi um coral, tira uma foto, porque a placa está em cima de um coral, né, está do lado de um coral. E aí a gente recebe algumas contribuições dessas divulgações submersas também. Muito legal. Muito bacana mesmo. Obrigada, Edson. E igual o Erasmus falou, a apresentação linda, tudo lindo. Muito bacana seu projeto, parabéns. Obrigado, gente. Acho que o Erasmus quer fazer mais uma pergunta. Você quer fazer pergunta ainda, Erasmus? Ele sumiu aqui da minha tela, não vi. Você está com a mão levantada aí, pode falar. Sim, só uma dúvida. Você acha que na rede brasileira devemos fazer mais para chamar atenção a outros projetos de ciência cidadã? Se você tem um projeto lá com corais, talvez ele seria interessado em o aplicativo do Pastel Prato. É a troca também, porque eu não sei, sim, se as cientistas cidadãs eles têm a capacidade de engajar com mais que uma iniciativa. Eu não sei se, sim, a rede tem a possibilidade de tentar de chamar atenção em várias direções. Com certeza, eu acho que sim, e às vezes iniciativas que podem ser realizadas nos mesmos locais, né, pelas mesmas pessoas, mas acho que isso que você disse também, né, de cruzar, então, de repente, como eu falei, né, por isso que eu até perguntei o negócio do pescado, assim, porque aí são pessoas que estão viajando para a praia, estão tirando foto do coral, ou vivem ali na praia, mas também comem o peixe, né, então ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, a gente não sei muito bem como vai se dar isso, mas a gente tem um outro problema de invasão biológica agora, que é o peixe-leão, né? E aí sai um pouco...
A gente trabalha com peixe também, mas sai bem fora assim da ideia do projeto. Mas a gente está vendo, algumas pessoas estão chamando a atenção, tipo, talvez fosse importante juntar as duas coisas, né? E usar esse tipo de abordagem para também ter registro de outras espécies, de outros problemas, eventualmente, né? Quando a gente teve o impacto do óleo aqui na região Nordeste, a gente usou para receber locais mesmo, assim, né? Onde as pessoas estavam vendo o óleo chegar e o que elas estavam vendo acontecer. Então, acho que todas essas plataformas, dá tanto trabalho desenvolvê-las, né? Um aplicativo ou um projeto maior, assim, e então tem que ser usado para outras coisas, sim, concordo. Você faz Desculpa, você faz parte do grupo de trabalho de divulgação da rede? Ainda não, a gente faz parte da rede, mas ainda não está inserido efetivamente em alguma parte, não. Sim, talvez é alguma coisa que podemos discutir nesse grupo. Não, com certeza, com certeza. Fica o convite, os grupos estão começando a se reunir, viu, Edson? Então, para todo mundo que está aqui, os grupos de trabalho estão começando as suas reuniões, e vai ser uma troca bem bacana mesmo, a gente conhecendo esse tanto de projeto legal. Muito obrigada, Edson. Vamos para o nosso último trabalho da sala, que é... Peraí que eu pulei aqui, mas é o iNaturalist como laboratório coletivo para coleta de dados e interação envolvendo abelhas. E quem está aqui hoje representando é a Bárbara, né, Bárbara? Eu vou passar para vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bárbara, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ecologia na UFO, e esse trabalho aqui é uma parte da minha tese de doutorado. Eu sou orientada pela professora Fernanda, e o título da apresentação é iNaturalist como laboratório coletivo para coleta de dados em interação envolvendo abelhas. Falando rapidamente, né, sobre a ciência cidadã, as partes da ciência cidadã que a gente quer abordar aqui nesse trabalho são esse potencial para envolver as pessoas com a conservação da biodiversidade, para voltar esse olhar para a natureza, né, e uma parceria também para a coleta de dados. É o iNaturalist, que é a plataforma que a gente usa, é uma das bases de dados em ciência cidadã de maior sucesso no planeta. Então, as pessoas podem postar, né, imagens de biodiversidade, de uma forma geral, de plantas, de animais, nessa plataforma. Ele agrupa todas essas observações, né, são mais de 104 milhões de observações, e a gente consegue acessar elas de diversas formas, né, através dos filtros. Então, você pode escolher buscar uma espécie ou a biodiversidade de um determinado local e assim por diante. Então, o nosso projeto caracterizou na criação de um projeto no iNaturalist chamado Projeto Abelhas de Uberlândia, que agrupa, né, todos os registros de abelhas no município de Uberlândia. Depois veio a criação de um protocolo piloto, né, para coleta de dados de interação abelha-planta, utilizando essa plataforma e usando esse projeto aqui como uma base de dados. E depois a gente realizou um teste desse protocolo em parceria com estudantes do ensino fundamental que estavam realizando um curso, né, chamado Abelhas na Eséba, de aprofundamento sobre abelhas e sobre a coleta de dados científicos. Então, esse aqui é o projeto que foi criado na plataforma. Ele, como eu já falei, agrupa todos os registros de abelhas feitos no município. Aqui a gente já tem 78, né, registros que foram postados lá no site, postados por 29 pessoas diferentes. Essa aqui é uma imagem, só para vocês verem como fica, né, o mapa da cidade, aqui os locais onde os registros foram feitos, aqui são as fotos de alguns desses registros. Então, o que os estudantes faziam? Eles entravam nesse site, né, que tem uma base de dados, observavam essas imagens aqui e respondiam as questões de um protocolo. E esse protocolo estava organizado em duas etapas, né? A primeira deles, para saber
quantas abelhas estão interagindo com as flores, quantos ninhos aparecem, né? Ou quantas abelhas estão interagindo com pessoas e objetos, então, para saber onde essas abelhas estão. E a segunda, para saber o que essas abelhas estavam fazendo nas flores, né? Como elas interagem com as flores. Então, tem uma descrição breve, né, do que é uma abelha, de como a gente identifica uma abelha coletando néctar ou pólen e alguns outros comportamentos. Então, com a ajuda desses alunos, a gente pôde testar esse protocolo, né, melhorar as partes que estavam de difícil entendimento ou que necessitavam de algum melhor esclarecimento. Instauramos uma parceria com a educação básica, então uma parceria com esses estudantes que funcionou, né? Eles colaboraram com a coleta de dados científicos, se envolveram com esse processo. Pudemos voltar o olhar deles para as abelhas também, né? Porque observando ali as fotos das abelhas, da cidade deles, eles puderam começar a pensar em onde essas abelhas estavam pela cidade, voltar esse olhar mesmo para elas, né? Reconhecer a existência delas no município e se preocupar com a permanência delas lá. E a gente também teve um engajamento com o site. Depois disso, alguns dos estudantes postaram observações de abelhas no site também. Ou seja, eles estavam observando as abelhas e colaborando, né, com essa base de dados que é o site. Então é isso, muito obrigada pela atenção. Aqui está o meu e-mail, né? Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato. Também tenho o meu Twitter. Muito obrigada. E qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Bem, obrigada, Bárbara. Vou deixar aí para quem tiver perguntas para a Bárbara. Oi, Bárbara, muito legal. Parabéns pela iniciativa dentro do projeto grande do iNaturalist, né? Bem interessante ter esses pequenos projetos descentralizados, assim. Aí é uma curiosidade, na verdade, que aí você mostrou o mapa e os registros são bem concentrados, né? Na escola, no centro da cidade? Por que isso? Eles são mais concentrados na área central mesmo. Porque uma boa parte do nosso município, né, é de área rural, que é essa parte mais à esquerda, né, que a gente tinha menos registros. Então, eles estão mais concentrados no centro da cidade. Mas ao mesmo tempo, eu achei legal que tem uns perdidos longe, né? Então, assim, isso é legal que as pessoas se engajaram porque, assim, muitos desses registros talvez tenham sido, assim, meio que os amigos ali, né? Uma coisa mais... Mas alguém fez sozinho lá, sei lá onde, né? A gente trabalhou também com os registros que já existiam no site. Então, na criação do projeto, né, a gente colocou lá para que ele pegasse todos os registros que já existiam, tanto antes da criação do projeto quanto depois. E tem como você rastrear a data desse registro? Tem, né? Aí você consegue saber todas as informações. Legal, muito legal. Parabéns. Passar a fala para a Liliane, está de mão levantada, pode falar, Liliane. Boa tarde. Parabéns, Bárbara. Bárbara saiu? Aí. Oi, Bárbara, parabéns pelo trabalho, muito bacana mesmo, muito. Eu sou uma fã do iNet e eu estou começando agora o meu trabalho de pós-doutorado. Começou agora em abril, Consciência Cidadã. Eu vou usar 2 aplicativos, o Ictio e o iNet. E uma sugestão que eu vi o Erasmus falando e o Edson também sobre esse lance da gente usar mais, né? A gente divulgar a ciência cidadã e usar mais. Então, pensando nisso, inclusive agora, domingo, sábado e domingo, nós vamos ter um curso de educação ambiental visando formação de professores mesmo, aqui para o interior do Mato Grosso. Eu sou de Sinop. E aí, o que a gente pensa? A gente pensa porque assim, quando a gente fala em mudar a cabeça, né, tentar abrir a mente, a gente pensa sempre em
focar nas gerações mais novas, plantar essa sementinha, né? Para que eles levem isso para casa, para que eles convençam o pai, a mãe, o irmão mais velho, o tio, a tia, enfim, né? Então, começar a utilizar essas ferramentas na escola como instrumento de ensino, né? E o iNet, ele é espetacular, porque ele é o que os professores querem, ele é multidisciplinar, né? Com uma BioBlitz dessa, com um trabalho desse, numa escola de educação básica, por exemplo, o professor pode trabalhar o campo, né? Pode trabalhar aspectos da educação física, dá para trabalhar matemática, porque a BioBlitz, ela te dá gráficos de percentagem, né? Dá para trabalhar língua inglesa, língua espanhola, história, porque tem toda a questão dos mapas, geografia, sabe? E a própria biologia, ecologia e língua portuguesa, porque sabe? Então, assim, excelente, excelente. Desejo você muita, muita boa sorte mesmo, sabe? Muito bacana, eu só queria mesmo te parabenizar, tá bom? Muito Obrigada. show. Eu concordo super com você. É uma ferramenta, né, excelente para a gente usar dentro da escola com a educação ambiental, com essa ideação, né, de estimular a conservação da biodiversidade. Eu sou professora de educação básica também e eu trabalho muito com os meus alunos. E é muito legal, assim, o retorno que a gente consegue. Bacana, parabéns. Tem uma pergunta, né, aqui no chat, perguntando se existem plataformas brasileiras semelhantes ao iNet. Eu não conheço nenhuma que seja relacionada a toda a biodiversidade, mas eu sei que o Guardiões da Chapada, da Biodiversidade, né, que mudou de nome recentemente, tem essa iniciativa relacionada aos polinizadores. Então, eles também agrupam, né, dados de registros de pessoas sobre polinizadores. Não sei, alguém conhece mais alguma? A gente tem esses pequenos aplicativos também, né, que de vários grupos diferentes, tem um da Ornito, que eu não me lembro o nome, tem várias outras pequenas iniciativas. Eu confesso também que no formato da iNaturalist eu não conheço também, não. Mas não sei se mais alguém conhece. O Ricardo perguntou, né? Também não sei, viu, Ricardo? É uma boa pergunta para a gente jogar lá para o pessoal da rede. Bem, pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário para a Bárbara? Bem, então, acho que estamos encerrando a nossa sala. Primeiro, parabéns, Bárbara, parabéns a todos que apresentaram, muito bacana. Foi muito bom participar dessa sala, conhecer tantos projetos legais acontecendo, e que deixem os contatos para a gente poder se conversar, participem dos grupos de discussão, né, que já estão começando, a Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Vai ser um prazer começarmos a nos encontrar mais por lá. Eu deixei aí no chat uma pesquisa, que é de uma das membros da rede, que é a Karen, ela pediu para passar para vocês, quem puder depois responder para ela. E agora já está começando o nosso game interativo do evento, que vocês podem, acabando de sair dessa sala, já entrar, que vai ter o game interativo logo em seguida, e eu acho que vai ser muito bacana, estão todos convidados. Muito obrigada pela participação de vocês, pela discussão, por todos, né? E vamos nos encontrar em breve nas próximas salas, ok? Um abraço para vocês, até breve, gente. Valeu. Mas...